Provérbios capítulo 10 diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Quero convidar você que talvez tenha um filho adolescente, principalmente você que tem um filho adolescente, ou você tem um parente adolescente, compartilhe essa mensagem. Não é? Eu procurei ter o seguinte tema hoje: adolescente. É possível termos adolescentes crentes? O que você acha? Não é? Você conhece adolescente crente? Não é? Então, pode colocar aí o seu comentário. Adolescente crente. O salmista está dizendo aqui que há um filho que alegra o seu pai, e também há o filho que é a tristeza da sua mãe. Não é? Quantas famílias nesse instante estão angustiadas porque este menino adolescente virou as costas e aí está se reunindo com más companhias, né? Quantos pais nesse momento estão angustiados, tristes, porque este filho está se envolvendo com as drogas, está se envolvendo com coisas que está trazendo angústia e tristeza no seu coração. Não é mesmo? Certa vez eu estava pregando esse texto, expondo, né, como eu faço de costume, quando eu exponho um texto da palavra de Deus, de expô-lo versículo a versículo, e eu expus esse texto, que esse texto fala de muitas coisas boas, algumas orientações muito importantes para a vida do filho e da filha. Ele diz, se você olhar no verso de número 2 ao verso de número 7, ele vai falar da importância de ganhar o dinheiro de forma honesta e como fruto do trabalho. Ele vai dizer que o dinheiro desonesto, ele é uma tragédia. Então ele fala da importância de trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro. E toda vez que eu falo sobre essas coisas, eu falo também que os pais são os maiores exemplos, né? Os pais são os maiores exemplos. Eles têm que dar o exemplo em tudo, principalmente nessa questão do trabalho, na questão do trabalho, a questão do dinheiro, né? Isso é muito importante, nós sermos exemplo. Ele também fala no verso 8 ao verso de número 9, da importância de aceitar os mandamentos de Deus e assim andar de forma íntegra, né? Integralmente, de forma direita. Também ele fala no verso 22 que a bênção do Senhor é que enriquece. Então, se você enriquece, não acrescenta dores. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada, a sua bênção não tem outro caminho, não tem outro viés. Vem do Senhor. Essa bênção, ela não acrescenta dores. Também no verso 27, ele fala do temor do Senhor, que o temor do Senhor, ele acrescenta dias de vidas para nós. Então, se você temer a Deus, o temor do Senhor, ele é uma bênção que desvia a nossa vida do caminho da morte. Aí, quando eu terminei de pregar essa mensagem, uma mãe falou assim: pastor, quando meu filho era pequeno, eu fazia todas essas recomendações que o Senhor sugeriu. Mas agora o meu filho é adolescente. E agora, pastor? Pois bem, a adolescência, ela é uma fase da vida em que o indivíduo não é mais criança, mas também não é ainda um adulto. É talvez o estágio mais difícil pelo qual passa o ser humano. Frequentemente surgem nesse período interrogações, frustrações e situações embaraçosas. Nós que somos mais velhos sabem disso, né? Que nesse período da adolescência são esses períodos que muitas vezes marcam a nossa vida, a nossa identidade. Diz uma estatística que 70% dos filhos dos crentes se desviam da igreja antes de atingir os 18 anos. Então, é um estágio muito importante que nós temos que dar bastante atenção para que nós não viemos perder os nossos filhos. Porque 70% daqueles que foram criados na igreja, quando chegam à adolescência, acabam se afastando. E aí a minha pergunta para você: é possível termos adolescentes crentes? Né? Alguns vão dizer que a adolescência é a fase da aborrecência. Não vou dizer que
na verdade, a adolescência é a fase da oportunidade, né? É a fase mais que a pessoa tem mais oportunidade ali de estar amadurecendo, de se aprofundar do relacionamento com Deus, né, das questões espirituais. É bem verdade que nós nos preocupamos muito com o comportamento dos adolescentes e às vezes nos preocupamos menos com a sua vida religiosa, sua vida de fé, sua vida espiritual. Alguns pais vão dizer assim: não, meu filho está bem, ele é um bom garoto, ele vai na escola, né, ele me respeita, mas não quer saber de igreja, não quer saber das questões espirituais, não quer saber de orar. Aí eu quero dizer para você que é pai, será que está bem mesmo? Será que está bem mesmo? Porque às vezes a gente valoriza essas questões, às vezes, claro, a ver que a pessoa está cometendo ali, está desobedecendo o pai, está sendo a tristeza da sua mãe. Não podemos esquecer dessa questão da vida espiritual, que é muito importante. Nós vamos ver alguns adolescentes, possíveis adolescentes da Bíblia, que eles nos deixam algumas lições preciosas. E se você está nessa fase da adolescência, preste muito bem atenção do que essas personagens bíblicas nos deixam de lições. A primeira que eu quero citar é Miriam. Miriam, lá em Êxodo capítulo 2, inclusive às quartas-feiras estamos estudando, né, livro a livro, versículo a versículo, e chegamos nesse texto. Êxodo capítulo 2, verso de número 1, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Olha só que interessante. Miriam era mais velha que Moisés. Possivelmente já estava numa fase de mocinha, provavelmente entre a pré-adolescência e a adolescência. Irmãos, naquele tempo, Faraó tinha ordenado que todo filho de hebreias, de mulheres dos hebreus, que nascesse do sexo masculino, fossem jogadas no Nilo. Mas a sua família, a família de Miriam, viu que o seu irmãozinho era formoso. E durante 3 meses esconderam o menino. Penso eu que só foi possível, creio eu que só foi possível esconder essa gravidez, esconder o menino durante 3 meses, foi necessário que todos dentro da casa cooperassem. A primeira lição que eu vejo com Miriam aqui, que é importante para você, adolescente, é que é importante você cooperar com a sua família. Moisés, estava ali e foi escondido durante esses 3 meses, vemos Miriam cuidando, zelando, protegendo a sua família. Meu amigo adolescente, minha amiga adolescente, a sua família é uma bênção e você precisa aprender a protegê-la. Miriam esteve ali e cooperou, porque se Miriam poderia falar ali, dar nos dentes e acabar falando do irmãozinho que estava escondido. Preste atenção, nem tudo que acontece dentro da sua casa, você pode ficar conversando com as pessoas lá fora. E você que é um adolescente já sabe disso. Tem coisas dentro da sua casa que você precisa proteger o seu lar, proteger ali, não poder sair falando para todo mundo as coisas íntimas do seu pai, da sua mãe, o que acontece ali com seus irmãos. Você, assim como Miriam protegeu a sua casa. Não é? Outra coisa importante que podemos aprender com Miriam, olha no verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, piche, pondo o menino nele, largou-o no carriçal à beira do rio. Verso 4, olha lá Miriam de novo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E aí, a filha de Faraó foi se banhar, acharam então o menino. No verso 7, então Miriam correu lá e disse para a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Parece aqui uma tarefa muito simples que Miriam fez. Mas essa tarefa simples foi decisiva para a vida deste menino chamado Moisés. Parece simples a atitude dela, porém a atitude que contribuiu para entre a vida e a morte de Moisés. Por mais que seja simples a tarefa proposta, preste atenção, adolescente. Por mais que essa tarefa pareça simples, que está sendo proposta para você, ela vai ter um impacto em coisas muito maiores. Quando a mamãe e o papai pedem para lavar a louça, para arrumar a casa, para varrer, saiba que essa tarefa, por mais simples que pareça, ela tem um impacto muito grande na sua família. Essa tarefa provavelmente vai desafogar o seu pai e a sua mãe para poder ter mais tempo com você. Provavelmente vai desafogar outras pessoas da sua casa. Por mais que seja simples essa tarefa que Miriam ali esteve observando o seu irmão, depois chegou ali para aquela filha de Faraó, dando essa sugestão, foi uma tarefa super importante. Então, meu irmão e minha irmã, não subestime as coisas humildes, as coisas pequenas, as tarefas simples da vida, porque elas têm um impacto muito grande. Zacarias capítulo 4, verso 10 diz assim: não despreze esse começo humilde, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar. Então não despreze os pequenas coisas, os pequenos trabalhos, não despreze, porque eles com certeza vão ter um impacto muito grande. Então quando as tarefas que forem dadas para você, que o seu professor lhe passar, por mais que você ache simples, por mais que você ache pequena, faça de boa vontade, faça com toda a força e o empenho que você tenha. Não faça as coisas relaxadamente, porque se tem uma coisa que Deus detesta, é quando nós fazemos as coisas relaxadamente. Também não faça as coisas murmurando, porque se tem uma coisa que Deus também desaprova, é quando nós fazemos as coisas murmurando. Então, tudo que chegar nas suas mãos, faça conforme a sua força, faça ali o seu melhor, por menor que seja a tarefa. Eu disse na quarta-feira, uma frase que me marcou muito. Essa frase é o seguinte: talvez você não consiga fazer o bem que você quer, então faça o bem que você pode. Talvez, jovem, adolescente, você não vai conseguir transformar o mundo. Talvez você não vai conseguir resolver os problemas dentro da sua casa. Mas as tarefas que estão nas suas mãos para fazer, não seja negligente, não seja desobediente. Seja um filho, uma filha que alegra o coração do seu pai, da sua mãe. Seja um filho que dê honras e glórias e honras e louvor ao nosso Deus. Não despreze as coisas pequenas. Miriam nos dá essa grande lição. Outra pessoa, outro adolescente que eu quero falar, tirar algumas lições hoje, está lá em 2 Reis, capítulo 5. Essa adolescente, a gente já não sabe o nome dela. A gente só sabe que ela foi serva, escrava de um grande general sírio chamado Naamã. Diz aqui em 2 Reis, capítulo 5, verso de número 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Algumas lições que nós podemos aprender com essa adolescente. Ela tinha todas as razões de ficar amargurada, depressiva, tratar mal as pessoas. Não tinha? Porque ela foi tirada do seu seio familiar, ela foi tirada do seu país,
Ela foi tirada ali e foi trabalhar como escrava na casa desse general, desse comandante chamado Naamã. Essa jovem, essa adolescente tinha todos os motivos da vida para estar amargurada, triste, angustiada, depressiva. Mas ao invés disso, nós encontramos uma jovem que testemunha do seu Deus, uma jovem que estava ali fazendo o trabalho que lhe era proposto, não é? Que impactou aquele general, que impactou a família daquele general e que fez uma grande obra por estar ali testemunhando. Ela tinha todas as razões de ficar amargurada, depressiva. Ao invés disso, ela testemunhou poderosamente sobre o Deus de Israel. Ela tinha convicção que o seu Deus, por meio do profeta, poderia restaurar a saúde de Naamã. Talvez você, talvez jovem, talvez adolescente, você não está com tanta convicção assim da sua fé, porque é uma fase realmente que a gente recebe muitos confrontos. Talvez esse seu professor ateu tenha lhe influenciado, ou os vídeos que você tem assistido da internet, que anda assistindo, tem enchido o seu coração de dúvidas sobre Deus. Ou talvez o mau testemunho que os seus pais têm lhe dado, legado, você está com dúvida se realmente isso que você tem ouvido deles realmente é verdadeiro. Deixa eu deixar uma mensagem para você. Se você está com dúvidas sobre a questão de Deus, sobre a pessoa de Deus, desde há muito tempo, nós pensamos como nós podemos saber que Deus existe. É uma dúvida que muitos adolescentes têm. Será, pastor, que Deus existe? Sim, Deus existe, Deus é verdadeiro. Como nós podemos saber que Deus existe? Pelo menos há dois conceitos muito importantes, dois meios para que nós possamos confiar que Deus existe, né? Primeiro, pela criação. Eu vou ler para você uma declaração doutrinária de 1561. Isso que eu vou ler agora foi escrito em 1561, há muito tempo atrás. Desde muito tempo, nós nos abraçamos, abraçamos a nossa fé e confiamos nesse Deus verdadeiro. Então, a primeira forma de que você pode saber que Deus existe é pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro. Visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letra que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Esse argumento nós chamamos de argumento cosmológico. Entendemos que este mundo foi criado, que os átomos e as moléculas não se ajuntaram por acaso, mas uma mente inteligente, um ser inteligente, a divindade, o Deus Todo-Poderoso, Ele conectou todas essas substâncias químicas, biológicas, e hoje temos o mundo criado, temos eu e você. O segundo argumento que nós podemos ver que é verdadeiro, que Deus é verdadeiro, é através da palavra dele. Deus se fez conhecer ainda mais claramente, plenamente, por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, meu jovem, minha jovem, creia, assim como Miriam exercitou a sua fé, assim como Miriam, né, ela não ficou ali amargurada, angustiada, mas ela diante daquele general, diante daquela família, ela testemunhou de um Deus que ela confiava. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, nós vemos, olhando para a vida dessas duas adolescentes, eu posso perceber algo muito comum entre a vida delas. Aquilo que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, pode nos ajudar a entender isso. Diz assim, Paulo escrevendo, ele diz, por isso
não desanimamos. Olha, vou ler mais uma vez. Por isso, não desanimamos. O que mais nós encontramos nesta sociedade, nesse tempo, é adolescentes desanimados. É ou não é? O que mais nós encontramos são pessoas que se encontram, nesse momento, desanimadas. Mas Paulo diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Olha o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que eu posso perceber entre essas duas jovens? As duas tinham problemas? Tinham. Uma era escrava. Ou as duas eram escravas, né? Uma dos egípcios e outras dos sírios. As duas viviam um sistema opressivos. As duas viviam com dificuldades. Mas aquilo que nós aprendemos é que o povo de Deus, mesmo quando está sofrendo, mesmo em situações difíceis, eles reconhecem que Deus está presente em todos os momentos. Eles não desanimam, porque eles sabem que Deus, o seu Deus, governa tudo e está no controle. E que esta tribulação, ei jovem, esta angústia, este momento de circunstância difícil que você está vivendo, é momentânea, vai passar. Que esse momento de circunstância difícil, que Deus permite, é permissão de Deus, é para você crescer, para você amadurecer, para você deixar de ser criança, para você criar maturidade, para você poder refletir sobre a vida. Deus permite que passamos por lutas, por os problemas, para enriquecer a nosso físico espiritual, para você ser uma moça, um jovem, como Miriam, como essa serva de Naamã, que testemunham apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, eles exercem a sua fé. Mas por que isso? Mas como isso é possível? Olha o verso 18. Paulo escrevendo, ele diz assim, olha o segredo, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 4, verso 18, deve estar projetando aí para você, vamos ler juntos? Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Querido adolescente, jovem, preste atenção. Não podemos ficar apenas olhando para o horizonte, as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Mas nós temos que olhar verticalmente, olhar para os céus, olhar para o nosso Deus, olhar para aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o general, o rei, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que tem todo o poder, aquele que criou todas as coisas. Porque Ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Ele se manifestou na vida de Miriam, Ele se manifestou na vida dessa jovem escrava. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E agora eu quero deixar esse recado não apenas para os adolescentes, mas para você, meu irmão e minha irmã. Nós somos homens e mulheres que não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por fé. O justo viverá por fé.
Nós cremos em um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Nós cremos em um Deus que tem um governo e que um Deus que conhece todas as coisas, que sabe quantos fios de cabelo nós temos, um Deus que é poderoso. Então não podemos viver apenas por aquilo que vemos. Se você é um pai e uma mãe que está tendo tristeza, angustiado nesta hora, eu quero clamar a Deus que você abra os seus olhos espirituais e você possa se dedicar a esse Deus, sabendo que esse Deus pode mudar a história da sua família. Porque nós não vivemos porque aquilo que vemos, mas nós vivemos por fé. E a fé faz-nos ver coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Nós vivemos por aquilo que Deus tem nos prometido, e porque quando Deus promete, não pode falhar. Vivamos por fé e não por vista. Fé para aceitar o bom propósito de Deus. Há um jovem na Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Meu jovem, adolescente, olhe esta palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Então não pare nesta barreira, nesta pedra que está no meio do seu caminho. Não pare nesse problema. Não pare, não fique se lamentando, achando que você é aquilo que as pessoas dizem que você é. Mas Deus te criou e te formou. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus te chamou para um bom propósito. Deus tem uma missão para você, meu irmão, minha irmã. Ó adolescente, tenha fé que esse momento, essas circunstâncias que você está passando, é momentânea. E que Deus tem algo muito mais excelente para a sua vida. Eu quero concluir dizendo: Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Por mais que esteja difícil, em breve tudo isto vai passar. E o Senhor que está contigo nessa jornada nunca vai lhe abandonar. Então, deixa de ser a tristeza desta casa. E hoje se converta, arrependa-se dos seus pecados e de sua incredulidade e seja crente. Ame a Deus, corra para Jesus. Corra para Jesus. Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha negligenciado a fé dos seus pais, por mais que você tenha fugido da presença de Deus, nesta noite, quero convidá-lo a deixar de ser a tristeza desta casa e se tornar alegria, se tornar um filho que traz alegria para os seus pais. Sabe aonde começa esta vida? Começa numa vida de arrependimento, de conversão, começa numa vida de sujeição a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas ficam para trás, e eis que Ele faz novas coisas todos os dias. Todos os dias Deus tem algo novo sobre a sua vida. Se você é a vergonha desta casa, se você é a vergonha desta família, ainda hoje, Deus pode transformar a sua história. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo tem mudado o viver de muitas pessoas. E nesta noite, Ele quer mudar o seu viver também. Que assim como Miriam protegerá a sua família, assim como aquela serva de Naamã dará o seu testemunho mesmo em circunstâncias difíceis, assim como Jeremias reconhecer o seu propósito, a sua missão,
ainda jovem, para você ser voz de Deus para as nações, para você ser bênção na sua casa, para você ser bênção na sociedade, para você ser bênção na igreja, para você ser bênção no seu país, para você ser bênção no mundo inteiro. Corra para Jesus, aceite Ele como seu Senhor e Salvador, deixe a Ele limpar você dos seus pecados, das bobagens que você fez, e ande no caminho dEle, e com certeza você será um filho que dá muita alegria para o seu pai e para a sua mãe.